Olá a todas e a todos, cá estamos para mais uma conversa sobre coisas sérias com o Miguel Tiago, neste mês de agosto, tradicionalmente um mês de notícias escassas, ou de escassas notícias, como quisermos. No entanto, há sempre coisas para falar e hoje vamos falar de um tema que tem agitado muito Setúbal e os setubalenses, embora não seja um problema exclusivo de Setúbal. Os javalis na cidade. Temos assistido a invasões, será excessivo dizer, mas a muitas incursões de famílias de javalis, porque se vê que são famílias de javalis, na cidade, que têm provocado danos nos jardins, que provocam algum alarme social, e não é um problema novo, não é um problema novo. Entretanto, a Câmara reuniu com o ICNF e o ICNF disse que iria pôr umas armadilhas nos percursos de entrada e que iria verificar melhor esses percursos de entrada. Nada que o ICNF já não tivesse dito, pelo menos no ano anterior, à Câmara Municipal, e sei do que falo. Miguel, há soluções para este problema dos javalis? Boa tarde. Em primeiro lugar, eh, há soluções, mas elas implicam outras medidas, ou seja, implicam investimento, implicam uma visão integrada. Hum, eu creio que as soluções apresentadas pelo ICNF, pelo menos por aquilo que li, assentam muito em matar. Portanto, há umas armadilhas e autorizar a captura. Mas eu acho que há inclusivamente experiências em outros locais que mostram que há outras abordagens que são possíveis. Portanto, nós estamos confrontados com um problema que é real, não é? Nós vemos os javalis pela cidade, nós vemos os javalis na praia, as suas famílias deambulam entre as nossas, pá, e até agora isto não provocou problemas de maior, acho que já houve alguns estragos provocados a algumas pessoas, mas ainda não houve problemas de maior, mas é preciso evitar que esses problemas venham a revelar-se. Para isso, daquilo que eu conheço, daquilo que eu e também que procurei e a informação que encontrei, indica que há várias abordagens possíveis. Uma delas é abrir a possibilidade de matar os javalis e capturá-los, portanto, que é Que é o mais que, tem fácil. sido, que é o que também tem sido feito ao longo destes anos de Exato. controle de população. Não diria que é nem de perto a mais humana, a mais ajustada à natureza, mas é a mais fácil, portanto, carece de zero investimento. O ICNF, que não tem ninguém no terreno, não precisa de passar a ter, que não tem estruturas físicas no terreno, não precisa de passar a ter, a Câmara Municipal, que não tem um departamento orientado para o controle da vida selvagem, não precisa de passar a ter, e, portanto, basicamente é deixar tudo como está e matar os animais. Mas há outras abordagens, por exemplo, nós temos uma zona utilizada pelo ser humano intensivamente, na Rábida e arredores e até à cidade, em que existe lixo e existem outros recursos que estão libertos, portanto estão ao acesso, os animais têm acesso. Uma das abordagens que eu encontrei que aparentemente funcionou é precisamente tomar medidas para que o lixo não fique acessível aos animais. O lixo, portanto, os resíduos, os restos de comida, isso implicaria um sistema de recolha muito mais eficaz, implicaria vedar o lixo e impedir o acesso. Outras abordagens possíveis, esterilizar os animais. Outras abordagens, vedar as zonas sensíveis e impedir que eles lhes acedam, nomeadamente onde existe alimento, e aqui não me refiro ao lixo, mas principalmente a culturas, não é? Portanto, que eles também acabam por comer. Portanto, há outras abordagens, eu não diria que devemos excluir totalmente a caça ou a captura, mas há outras coisas que devem ser feitas. O que é engraçado é que essas coisas precisam de pessoas, precisam de meios técnicos, precisam de alguma ponderação e planificação, e essas não são trazidas para cima da mesa, precisamente porque há esta abordagem de fazer tudo sem querem-se fazer as omeletes sem se partir os ovos, e É portanto... sabido, é sabido que o ICNF tem falta de pessoal e não é uma situação nova, e que o quadro, nomeadamente dos guardas da natureza, está muito incompleto. Isto E requeria acabaste, também um maior investimento do Estado. eu andei às voltas, às voltas, às voltas, e tu acabaste de resumir o problema, não é? Portanto, enquanto não houver um investimento nos meios,
e nesse caso estás-te a referir principalmente aos meios humanos, mas também aos meios materiais, não há milagres, não há gestão do território, nem gestão da natureza, se não houver o recurso para fazer essa gestão. E esse recurso implica o envolvimento das comunidades, em primeiro lugar, das associações, daqueles que vivem no território, daqueles que usam o território. Depois, uma camada de administração pública relevante, não é? De pessoas capazes de intervir no território, desde os sapadores aos vigilantes, e uma administração pública também eficaz no plano administrativo. Há, no entanto, enfim, podemos dizer que é uma especulação que tem sido feita a propósito deste assunto, até porque a questão dos javalis é relativamente nova, começou a acontecer há 4, 5 anos, e há uma especulação que liga o aparecimento mais frequente dos javalis na cidade com uma maior área de terreno vedada na Arrábida, nomeadamente nas zonas mais perto da cidade. E estou-me a referir concretamente à propriedade da herdade da Comenda, que, como nós sabemos, foi vedada em muitos pontos. Aliás, o caminho municipal que liga o Parque de Merendas da Comenda à Estrada Nacional 10, quem lá passar hoje a estrada está fechada, alegadamente por causa das tempestades, do comboio de tempestades. Quem lá passou diz que não, que a estrada está perfeitamente transitável, mas há vedações dos dois lados da estrada, praticamente em cima do asfalto. Esta especulação faz algum sentido? Eu já ouvi as duas versões. Eu já ouvi a versão de que essa especulação não tem qualquer sentido porque os javalis conseguem escavar por debaixo das vedações, e já ouvi que algumas vedações estão colocadas em pontos em que não é possível escavar por baixo. E, portanto, eu diria que alguns aqui no meio haverá casos em que os javalis conseguem, haverá casos em que não conseguem. Mas a introdução de uma barreira física num território certamente não favorece a circulação dos animais e a utilização dos animais desse território, e confina-os a outros espaços. E, portanto, os animais não conseguem circular no espaço natural ou mais selvagem, mais silvestre da serra, porque ele está vedado, é natural que eles procurem alimento onde está, enfim, noutras estruturas, noutras regiões, não é? Não podemos A verdade é que realidade direto entre as duas situações. O que é facto é que começou a acontecer a partir do momento em que a propriedade foi adquirida e começaram-se a fazer votações numa série de áreas dessa propriedade. É isso, nós não conseguimos estabelecer a consequência, a causa-consequência direta, mas podemos relacionar e também não podemos excluí-la, não é? Portanto, uma coisa é certa, vedar tão importantes parcelas do terreno silvestre, do território silvestre, não contribui certamente para que os animais circulem livremente, né? E não me refiro só aos javalis, há outros animais. Muito bem, passemos então ao próximo tema que nos traz aqui hoje, a inspeção, isto é uma notícia de hoje, no dia em que falamos, dia 19 de agosto, a Inspeção-Geral de Atividades de Saúde fez uma inspeção na Unidade Local de Saúde da Arrábida sobre o encaminhamento de grávidas e chegaram a conclusões, enfim, preocupantes. Isto foi feito em abril, entre 13 de abril e 4 de maio, e concluíram que apenas em 2 ou 3 dias é que. Não, concluíram que só no dia 29 e 30 de abril é que a urgência funcionou em pleno. Isto é preocupante, como dizia, até porque Luís Montenegro ganhou as eleições com a promessa de um plano de emergência para a área da saúde. O que é facto é que está aqui a evidência de que essa emergência não funcionou. Já agora uma experiência pessoal, eu tive que recorrer, eu não um familiar, a uma urgência no Algarve há uma semana e esse familiar não quis esperar 15 horas no Hospital de Portimão e foi para um hospital privado onde esperou 5 e pagou 50 euros. Pronto, é só a propósito desta questão. Há um falhanço total deste governo na resolução dos problemas da saúde, em particular desta questão das urgências de obstetrícia em Setúbal. Eu tenho a ideia que o Montenegro até anunciou que o plano de emergência para a saúde seria apresentado em 60 dias, não é? Era uma coisa assim. Eu não arriscaria dizer que há um falhanço total, porque, como sabes, eu acho que eles fazem isto tudo muito conscientemente, não é? Um falhanço seria, por exemplo, eu chegar lá, tentar
pôr o Serviço Nacional de Saúde em condições de dar resposta às necessidades com que se confronta e não conseguir aumentar os salários dos médicos, investir nos recursos humanos, nos auxiliares, nos meios complementares de diagnóstico, investir em infraestrutura, e mesmo assim não dar resposta aos problemas. Isso seria, de certa forma, estar a falhar. Agora, neste caso, eles estão mesmo a tentar destruir o Serviço Nacional de Saúde. E, curiosamente, o facto de estes segmentos, estas valências da ginecologia, a obstetrícia, serem as mais sacrificadas, também não é casual. Está mais do que visto, não apenas em Portugal, que estas são as especialidades das quais a população não abdica e nem sequer se inibe de pagar para garantir um cuidado de saúde com qualidade. Porquê? Porque está muitas vezes em causa o seu próprio filho, não é? Portanto, ou o seu bebê, as suas crianças, ou ainda no caso de uma gravidez que pode correr bem ou mal. E estas são especialidades em que a realidade mostra que as pessoas estão disponíveis para, quando confrontadas com a opção pagar para ter bom ou não pagar e arriscar um mau serviço, as pessoas estão disponíveis para pagar. E não é por nada que são estas as especialidades que estão a sofrer mais o efeito da política do Montenegro e do PSD e do CDS. Porque eles sabem que é a área mais fácil de privatizar. Porque ao encerrar ou não dar garantias nestes serviços, as pessoas deslocam-se. Repara, porque uma coisa é eu dizer assim, estou com uma dor nas costas e o hospital vai-me demorar 10 horas a atender, ou o centro de saúde só me consegue a consulta para amanhã. A sensação de urgência é muito relativizada pela minha capacidade de gerir a dor e de poder pagar. Mas se eu estiver confrontado com uma situação em que a minha criança está ou o meu bebê está com uma tosse que eu não consigo desvendar, ou a mãe grávida está com uma aflição, neste caso as pessoas estão disponíveis para pagar e para ir à procura do privado, enfim, porque a história mostra que é assim, a experiência mostra que é assim. E, portanto, não é por acaso sequer que é nestes serviços que se têm sentido as maiores carências. É porque faz parte da estratégia de privatização. Portanto, eu diria, Montenegro está a falhar, que foi a tua pergunta. Não, eu acho que ele está a cumprir muito bem o seu papel. Não sei se a Spinum Viva também tinha clientes da saúde e se alguém também pagava... Era mais dos casinos. Era mais dos casinos, a gente não sabe porque ele não divulga a lista, não é? Portanto, não sei se... E também não sabemos se os gajos dos casinos não têm ações na CUF e nos da saúde, mas de qualquer das formas, não sei se a Spinum Viva recebia para isso ou não, mas a verdade é que o Montenegro está a fazer um ótimo serviço a empurrar as pessoas para os serviços privados de saúde. E isso é um objetivo da política de direita, não é uma... Curiosamente, ouvimos a Ministra da Saúde ainda há dias dizer que não, que as urgências estão a funcionar melhor. Temos vindo a melhorar. Pois, olha, mas repara... É facto, 15 horas no Hospital de Portimão, eu não sei se pode dizer que isso é um caso, isso é o teu caso, que é uma ilustração. Mas todos os dados que nós temos, por exemplo, do Distrito de Setúbal, mostram que houve inúmeros encerramentos, alguns dos quais nem sequer há a intenção de recuperar. E o que a Ministra fez, e se calhar é por isso que ela diz que está a funcionar bem, foi concentrar serviços, mas isso foi feito à custa de encerramento de vários. Por exemplo, no Distrito de Setúbal encerraram vários serviços de obstetrícia e ginecologia para encaminhar para outros hospitais. Nos outros hospitais, se calhar, estão abertos, mas levam com os utentes de todos os que encerraram. Portanto, do ponto de vista da qualidade, do tempo de espera, a degradação é evidente. Não é? E é preciso não esquecer que o Hospital de São Bernardo serve o litoral alentejano, que não é uma área assim tão pequena e extensa. Bem, passemos ao próximo tema. Hoje não temos muitas coisas boas para falar. E o próximo tema é uma notícia de hoje também, que diz que em Setúbal paga-se 539 euros de prestação e em Lisboa 817 para financiar a mesma decisão em matéria de compra da habitação. Podíamos ficar contentes porque é só 539 e em Lisboa é 817. Eu acho que não. Estamos perante um problema gravíssimo
e as soluções que são apontadas não resolvem, parece que só agravam o problema. Uma vez mais, eu diria que o governo sabe perfeitamente aquilo que está a fazer, não é? Portanto, ao invés de termos um governo que olha para a habitação como um direito e a falta de habitação como um problema, olha para a habitação como um negócio e a falta de habitação como uma oportunidade, em que tudo isto serve apenas para aumentar a especulação levada a cabo pelos grandes proprietários o lucro no crédito hipotecário da banca, não é? A banca tem praticamente toda a sua ação, toda a sua posição de mercado orientada para o crédito hipotecário, portanto, é daí que a banca vai extrair o grosso dos seus rendimentos, não é? É do crédito hipotecário e das taxas e comissões, e a banca é um dos atores desta sucessão de especulação anual, não é? Ano após ano os preços aumentam. E a banca contribui para isso porque é a banca que está na base da definição do preço financiável, não é? É claro que supostamente as casas são avaliadas por avaliadores independentes, mas nós sabemos perfeitamente a pressão que existe, quer do proprietário, quer da banca, para que os preços batam naquilo que é possível financiar. E, portanto, eu diria que apesar de estar 300, 200 e qualquer coisa euros abaixo da média de Lisboa. Não é motivo para estarmos contentes de maneira nenhuma. Não? O problema aqui é que ambas as médias são absurdas. Não é? O facto de a renda média em Setúbal ser 540 euros e em Lisboa ser 850, e estamos a falar de rendas ao banco, portanto, prestações de empréstimos, não é? Porque se fôssemos falar de rendas no regime de arrendamento urbano, os valores ainda seriam superiores, não é? Mas estes são suficientemente altos para nos preocupar, porque estamos a falar de prestações que as pessoas vão pagar durante 45 anos da sua vida para ter uma casa que é um direito constitucional. E muitas das vezes estamos a falar de casas que são relativamente modestas, não estamos a falar de grandes mansões, até porque muito provavelmente as pessoas que compram grandes mansões não pagam estas prestações ao banco. Não tem este problema, não se preocupam de certeza com o preço das prestações. Miguel, antes de irmos embora, o último tema, este é um tema nacional, que tem a ver com o anúncio feito por Luís Montenegro na festa do Pontal, que já não é no Pontal há muitos anos, isto também merecia uma análise. Luís Montenegro anunciou que o Estado vai comprar 13,7% da REN, os mesmos 13,7% da REN que tinha sido vendido à Oman Oil, e que depois foi vendida à família Ortega, os donos da Zara e de mais umas quantas coisas, e que também tem ali do outro lado do rio, ali na Comporta, um resort. E estes 13,7 foram vendidos em 2021 por 188 milhões de euros. E anuncia-se agora que a participação, o valor de mercado em 2026 estará em 325 milhões. Será aquilo que o Estado vai dar com o tal fundo soberano para comprar esta participação, ou seja, mais 73%. A família Ortega faz aqui, de facto, um excelente negócio. A questão é que 13,7% do capital da REN serve para quê? Ainda bem que traz esse assunto, Paulo, porque ele é bem ilustrativo do que se quer dizer quando se fala da privatização como crime económico. Nós, neste caso, tu mencionaste dois patamares, ou melhor, dois episódios do processo. Eu vou mencionar um outro. Quando em 2014 são inicialmente alienados por cerca de 150 milhões esses tais, na altura eram 11%, os que tu referiste que foram parar à Manuel. E que depois foram parar à família Ortega. Ortega, o dono da Zara, creio, e da Inditex. Da Zara, de Massimo Dutti. Pronto. E portanto, o Estado, pressionado na altura pelo Passos Coelho e a sua fúria privatizadora, em que Montenegro era o líder parlamentar, portanto a quadrilha já se estava a montar, o Estado alienou a REN, uma empresa absolutamente fundamental para a economia nacional. Dessa alienação
Sobre este trecho específico, vamos referir-nos a este bloco de ações. Deixa-me só dizer uma coisa, para quem não sabe, a REN é a Rede Elétrica Nacional, é a empresa que não produz energia, transporta a energia. Exato. Portanto, é uma empresa que, por maioria de razão, é um monopólio natural, não é? Porque, quer dizer, não faz nenhum sentido montar uma outra rede de transporte de energia ao lado desta, não é? Não vamos agora fazer uma segunda rede de muito alta tensão e Mas é alta aí que está a tensão. questão, o Montenegro diz que é para ter algum controle da empresa, para o Pronto, Estado. O Montenegro vai dizer aquilo que entender, mas ele é daqueles que desde sempre defendeu que devíamos privatizar tudo e que o Estado não tinha que ter papel em nada, e é muito evidente aqui o que é que se está a passar. O que está aqui a passar não é que o Estado quer comprar 11% da REN. É muito diferente disto. É que o Ortega quer vender 11% da REN. Portanto, esta é que é a questão fundamental. O Ortega quer levantar o dinheiro que depositou nesse investimento e o Estado está a servir de comprador para fazer o frete à Ortega, porque não há nenhum interesse neste momento da parte do Estado, dirigido por um governo ultraliberal, que acha que o governo e que o Estado não devem ter intervenção nenhuma na economia. Não há nenhum interesse aqui em ir buscar esta parcela da REN sem qualquer garantia de controle público. Portanto, o governo está-nos a atirar areia para os olhos com os preços com a tarifa da eletricidade, dizendo que uma intervenção pública pode contribuir para regular e para garantir preços mais razoáveis, quando sabemos perfeitamente que este governo jamais interviria nesse sentido e que também 13% da REN não permitem qualquer tipo de intervenção nesse sentido. O que se exige, é verdade, é um controle público da REN, é a renacionalização da REN, sem dúvida. Mas neste momento não é isso que estamos a ver. O que estamos a ver é um governo a usar os nossos recursos para fazer um frete a um milionário que quer sair de uma empresa em que entrou com um grande lucro. Vamos ver. Referiste também a uma componente do lucro do Ortega. Ele comprou por cerca de 150 e agora vai vender por 300 e tal. Os valores são mais ou menos nesta ordem. Supostamente será por aí. Ora, ele tem uma mais-valia imediata de, como tu referiste, 73% no valor. Mas e os dividendos que o Estado perdeu desde a privatização em 2014 até 2026, não é? Que correspondem a um valor mais ou menos dessa ordem de grandeza. Também mais 120, 130 milhões de euros perdidos em dividendos e entregues em parte à Ortega, enquanto foi dono das ações, e aos outros que foram donos antes. Portanto, o desastre foi feito em 2014, quando se privatizou, e o governo abdicou desses dividendos. Os grupos económicos abocanharam esses dividendos à custa da REN, que era uma empresa que já estava construída com os recursos públicos, já estava completamente funcional, não carecia de investimento. E agora, um dos milionários quer fazer cash out, como eles dizem, não é? Quer levantar as suas ações, e o Estado português vai servir de comprador, empenhando no meio disto tudo cerca de, se fizermos as contas, 300 milhões de euros de perda para o Estado português e de receita para esses milionários, qualquer coisa como 60 euros por cada português que trabalha, que nos foram roubados ou que nos vão ser roubados se este negócio for à frente. Se o Ortega fosse chinês, claramente diríamos que era um negócio da China, mas pronto. É quase. Bem, terminamos com... Esta não combinámos previamente, mas pronto, terminamos com esta. Faz hoje anos, ou fez ontem, em que disseste uma frase que fica nos anais do comentariado televisivo, que foi que não aprendeste história no Rambo 3. Recorda lá esse episódio e essa frase fantástica já agora. Alguém do CDS, creio eu. Era alguém do CDS. O que aconteceu nesse dia foi num programa de televisão, não me recordo do canal, em que... eles mencionaram, estávamos a falar de guerra, eu não me recordo qual era a guerra que estávamos a falar, e o tipo do CDS diz-me assim, mas porquê é que não fala da invasão do Afeganistão pela União Soviética? E eu respondi-lhe, olha, eu não falo da invasão do Afeganistão pela União Soviética porque eu não aprendi História no Rambo 3 e sei que a realidade não é como apareceu naquele filme, não é? Não sei se te lembras em que no Rambo 3 os americanos financiavam os talibãs e os mujahideen. E é verdade. E que é verdade, sim. Essa parte é verdade.
financiavam os talibãs e os mujahideen para combater contra a União Soviética. O que o filme não conta, e por isso é que não podemos pensar que aprendemos história pelo Rambo 3, porque vamos estar a ver só metade da história, é que os mujahideen, os talibãs, estavam em guerra contra o governo afegão, que tinha sido resultado da Revolução Afegã, um ano antes, creio, ou uns meses antes daqueles episódios no filme, da narrativa do filme. E o regime religioso, ou seja, as forças religiosas dos talibã, insurgiram-se contra o governo democrático do Afeganistão. E, portanto, os Estados Unidos decidiram apoiar os talibã contra o regime democrático e a União Soviética decidiu apoiar o regime democrático que tinha saído da Revolução Afegã. O governo afegão, o governo oficial, que era o governo revolucionário, pediu ajuda à União Soviética para combater os talibã porque os Estados Unidos estavam a apoiar os talibã. E a União Soviética, de facto, colocou tropas e fez uma intervenção militar a pedido do governo afegão, o que não conta como invasão à luz do direito internacional, mas sim como apoio legítimo a um Estado que pediu, porque esse Estado estava a ser intervencionado, esse sim ilegalmente, pelos Estados Unidos através dos talibã. Sabemos como acabou com os dirigentes desse governo enforcados em praça pública e com as mulheres a não poderem ir à escola, a terem de... Enfim, uma série de coisas que a grande democracia americana patrocinou. Miguel, terminamos aqui a nossa conversa sobre coisas sérias desta semana, voltaremos para a semana. Eu suponho que para a semana, já estamos no fim do mês de agosto, já haverá mais novidades. Vamos ver. Obrigado, até para a semana. Até para a semana.